Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite baseado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é segunda-feira, temos então o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Vamos estudar conosco. Que possamos, ó Senhor, não cair nos falsos discursos, que possamos, nesta data tão frágil, não ceder a enganadores e que consigamos, nós mesmos, não fazermos falsos discursos e não sermos aquele que vai enganar o outro. Isso de forma consciente ou inconsciente. Precisamos sempre contar com a tua bênção, tua graça e sua dedicação àqueles que, mesmo atrasados, recebem o teu amor. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o corpo físico que vai o espírito para a vida imortal, e assim seja, graças a Deus. O problema não é como convivemos com o outro, mas sim como convivemos com o que sentimos e pensamos em relação ao outro. Por isso, a boa convivência consigo mesmo é o princípio seguro de equilíbrio para uma interação proveitosa. Isso está no livro Mereça Ser Feliz, capítulo 6, Inteligência Intrapessoal, ditado pelo espírito Hermâncio do Foro, psicografado e registrado pelo médium Vanderlei S. Oliveira. E assim nós começamos o quadro Leitura da Vez. No quadro Leitura da Vez, nós estamos lendo o livro Convites da Vida, que foi médium Divaldo Pereira Franco, distribuído pela Editora Leal no ano de 1972. Nós chegamos ao capítulo 37, Convite à Paz. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. João, capítulo 14, versículo 27. Estrugem conflitos quais fogos que apresentam os pavios acesos, e espalhados espoucam, gerando tumulto e alucinação. Revoltas injustificáveis geram animosidades improcedentes que se espalham mefíticas, intoxicando quantos se encontram no raio de ação. Expectativas funestas que resultam do pessimismo, quanto mais nutrido por mensageiros do equívoco, enredando incautos em corrente contínua de desesperados. Exaltação, por nada flui de todos os lados, passando a energia de alta tensão que descarrega cólera
e ira em elevada voltagem que fulmina a curto como a longo prazo. Ansiedades pela aquisição de valores sem valor real produzem contínua perturbação que afeta o sistema emocional, dando curso a insidiosas enfermidades de consequências funestas e outras poderosas constrições produzidas pela invigilância de cada um, afligindo-o de fora para dentro, como de dentro para fora, sem ensejar momentos de paz, de asserenamento, de renovação. E conflitos do homem em si mesmo, conflitos do lar, conflitos do trabalho, conflitos da comunidade, redundando em guerras de extermínio entre os povos, como decorrência das lutas irreprimidas e descontroladas em cada criatura e de cada criatura em relação ao próximo. E é tão fácil a conquista da paz. Basta que não ambiciones em demasia, que corrijas os ângulos da observação da vida, que ames e perdoes, que te entregues às mãos de Deus que cuida das aves do céu e dos lírios do campo, e que, por fim, cumpras fielmente com os teus deveres. Ninguém está em regime de exceção, como pessoa alguma se encontra em abandono, em situação nenhuma na terra ou fora dela. Realiza o teu oásis interior e não te escravizes às coisas insignificantes. Antes, luta com as armas da paciência e da confiança a fim de conquistares esse tesouro incomparável que é a paz. Assim, nós lemos o livro Convites da Vida, capítulo 37, Convite à Paz. O livro Convites da Vida foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, distribuído pela Editora Leal no ano de 1972. Assim, nós vamos para os nossos lembretes. Lembrando que o canal Espiritismo Motivacional é um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Nós temos estudos de segunda a sexta. Lembrando que segunda, quarta e sexta é ao vivo. Terça e quinta são derivações desses dias ao vivo. Segunda, livro dos médiuns, que é hoje. Na quarta, livro dos Espíritos. E na sexta, o Evangelho segundo o Espiritismo. Na terça, a gente tem o básico do Espiritismo. Na quinta, leitura da vez com o livro Convites à Vida, sendo que ao vivo a gente está no capítulo 37 e na derivação a gente ainda está ali no capítulo 20, alguma coisa, pouco, né? A gente faz isso sempre pelo YouTube, sempre às 19 horas, e eventualmente, sobretudo em 2025, a gente vai começar, vai voltar a replicar esses estudos no Facebook. Bem como a gente já está colocando tiras constantemente no, no nosso Instagram. Mesmo gravando, a gente está tendo aqui uma dificuldade com o StreamYard, né? O notebook que fica aqui embaixo, só que na minha frente,
ele está conectado ao StreamYard através da rede, mas o celular está conectado através de uma outra rede. Então, de vez em quando, trava tudo, mas está tudo bem também. Então, a gente lembra que nesse mês de dezembro a gente está fazendo os estudos gravados, né? Porque a gente tinha compromissos outros, a gente tinha algumas coisas para cumprir, para fazer, e junto a isso também tínhamos a necessidade de um pouco de férias, um pouco de detalhes. A gente não tem problema nenhum em fazer um estudo direto, a gente fazia isso no passado. Só que a espiritualidade amiga é tão boa, é tão generosa, que ela botou compromissos exatamente nessa época, dizendo: não, você não vai trabalhar feito um louco, você não vai fazer isso o ano todo, vai descansar Natal, vai descansar Ano Novo, ou trabalha com isso, que é o famoso carregar pedra enquanto descansa, vai ser mais leve do que o trabalho normal. A gente agradece o carinho de todo mundo, a gente espera que todos tenhamos, né? Espera que a gente teve um excelente Natal, a gente tenha conseguido fazer aquilo que a gente sugeriu a semana passada, que foi colocar o coração ali em dia, foi perdoar, foi tudo isso. A gente espera, sinceramente, que todos tenhamos conseguido chegar a esse nível. Para hoje, a gente tem, então, o livro dos médios, o guia dos médios e dos evocadores, parte segunda das manifestações espíritas. Capítulo 3 das manifestações inteligentes. Esse capítulo 3 ele vai da questão 65 até a questão 71. Serão 7 semanas de estudos. Mas a gente hoje está fazendo a terceira semana. Olha como o tempo anda, olha como o tempo vai. Estamos, portanto, chegando na questão 67. Que voga? Vimos lá mover-se, levantar-se, dar pancadas, sob a influência de um ou de muitos médiuns. O primeiro efeito inteligente observado foi obedecerem esses movimentos a uma determinação. Kardec ainda está falando daquilo que a gente trabalhou na semana passada, que era o movimento da mesa girante em relação aos médiuns, né? Então, aqui ele diz que, de acordo com o fluídico cedido pelos médios, de acordo com o ectoplasma dado pelos médios, ele observou efeitos inteligentes, né, que obedeciam a movimentos, a uma determinação, movimentos cadenciados, movimentos constantes. Assim é que, sem mudar de lugar, a mesa se erguia alternativamente sobre o pé que se lhe indicava. Depois, caindo, batia um número determinado de pancadas, respondendo a uma pergunta, né? Então, a gente lembra que a mesa está quadradinha, né? Lá, alinhada, nivelada, e aí ela sobe um pé, volta outro. E para algumas perguntas combinavam-se algumas batidas, né? Então, para sim é uma batida, para não são duas batidas. Isso não é o que vogava, mas era mais ou menos isso para poder se dar a comunicação. Doutras vezes, sem o contato de pessoa alguma, passeava sozinha pelo aposento, indo para a direita ou para a esquerda, para diante ou para trás, executando movimentos diversos, conforme ordenavam os assistentes. Então, imagina você num estudo, naquela época chamada de estudo místico, porque até então a gente achava que isso era um truque de bar. Então, as mesas girarem era uma espécie de truque e tal, e alguns charlatães realmente chegaram a esse nível. Mas imagina você num estudo sério, num estudo compenetrado, de repente a mesa, diante de um comando ou um convite, começar a andar pelo cômodo. Vai para lá na sala, volta para cá na sala. Até que ponto hoje a gente está preparado para isso? A gente se assusta com campainha que toca, né?
A gente se assusta mais ainda quando a pessoa, ao invés de tocar a campainha, ela bate no teu apartamento. Estou falando de prédio, né? Estou falando de apartamentos e não de casa. Então, você está sentado ali na sala, a pessoa bate, você já toma um susto, né? Se vem um vento contra vento, a gente e mexe com alguma coisa, você já fica ali super sintonizado, esperando o segundo movimento. Então, imagina o senhor, a senhora, estar num estudo desse. Deve ter sido muito interessante. Por favor, pela época que foi o estudo, não duvide que um ou outro dos senhores estivessem lá. Tanto é que a gente vê do próprio estudo, os espíritos que naquela época ajudaram no estudo e depois reencarnaram e voltaram, e assim vai. Romance do Faux é um desses espíritos com uma história muito, muito, muito bonita e muito interessante. Kardec, então, fecha. Está bem, visto que pomos de parte qualquer suposição de fraude, que admitimos a perfeita lealdade das testemunhas, atestada pela honradez e pelo absoluto desinteresse de todas. Falaremos mais tarde dos embustes contra os quais manda a prudência que se esteja precavido. Gente, se naquela época Kardec já falava em, olha, tem que tomar cuidado com os embustes. A gente hoje precisa manter esse cuidado, a gente hoje precisa usar de lógica. O que a pessoa falou tem um sentido, como ela falou tem um sentido, o que ela apresentou nos comove, é preciso tudo isso. É preciso, muitas vezes, mais que isso. Você precisa contar com outra pessoa para chegar a esse ponto de entender e separar o joio do trigo. Assim, senhores, a gente estudou o livro dos médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Estamos na parte segunda das manifestações espíritas, capítulo 3 das manifestações inteligentes. Estamos falando da questão 67. Lembrando que esse capítulo ele veio da questão 65 e vai até a questão 71. Serão 7 semanas de estudo e hoje a gente conseguiu cumprir a terceira semana. A gente, assim, vai para uma breve prece e volta para mais breve ainda. Tchau. Agradecemos no início e agora, mais uma vez, ó Pai, agradecemos. Agradecemos a Ti, ao Mestre Jesus, aos mentores, à espiritualidade amiga e aos irmãos do plano corpóreo e espiritual. Que possamos nos reunir aqui mais uma vez na quarta-feira. Que assim seja, graças a Deus. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos e diremos: ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus,
Dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. Assim, meus irmãos, mais uma vez conseguimos concluir os nossos estudos e com esse estudo a gente, então, gratamente fecha o ano. A gente agradece imensamente a presença de todos, não somente nesse estudo, mas igualmente todo ano, independente de você ter vindo uma, duas ou todas as vezes. A gente está aqui para isso, você vem quando você acreditar que quer vir, que precisa vir. Podendo, é claro, a gente agradece o like, porque isso ajuda ao algoritmo do YouTube entender que a gente pode ser levado para mais pessoas, e em sendo levado para mais pessoas, a gente consegue, mais ainda, difundir a doutrina espírita. Então, a gente agradece mesmo e espera estarmos aqui na sexta-feira, na quarta-feira, toda essa semana, com feira ou sem feira. Gente, grato, 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 gratíssimo, e até quarta-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer, porque estamos a caminho